Maravilhas da tipologia. O olhar voltado para a luz do céu vê que Jeová Deus, o superartista, empregou nas Escrituras todos os métodos conhecidos pela humanidade para revelar a maravilhosa estrutura da redenção. E agora, enquanto conduz o seu povo ao reino eterno, ele usa como luz em seu caminho até mesmo a tipologia, as vidas de homens que os precederam e as experiências pelas quais passaram, e decreta que suas derrotas e vitórias sejam os degraus dos santos sobre todas as armadilhas. E para despertar o espírito dos homens para a compreensão de seu poder miraculoso e de sua incapacidade de prever o futuro e, assim, trilhar o caminho reto, o onisciente lança o desafio. Apresentem a sua causa, diz o Senhor. Exponham as suas fortes razões, diz o rei de Jacó. Que ele as apresentem e nos mostrem o que há de acontecer, que nos revelem as coisas passadas, o que são, para que as consideremos e conheçamos o seu fim, ou que nos declarem as coisas que hão de vir. Mostrai as coisas que hão de vir depois destas, para que saibamos que sois deuses. Fazei o bem ou o mal, para que sejamos consternados e vejamos tudo juntos. Isaías capítulo 41, verso 21 a 23. Quem fez e realizou isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu sou o mesmo. Isaías, capítulo 41, verso 4. Ele exige que expliquemos a causa, a razão, o significado das coisas passadas. Digam-nos o que elas significam, para que servem. Vocês conseguem prever o futuro pelo passado, seja ele bom ou ruim? Demonstrem o poder divino. E ele deixa claro que, embora as experiências pelas quais nossos antecessores passaram tenham servido de exemplo para nós, mesmo essas, nós, por nós mesmos, não podemos interpretá-la corretamente. Mas agora, no tempo determinado, ele próprio revela o seu significado às pessoas para quem foram originalmente e especialmente concebidas. Assim, por meio das coisas antigas, o mundo de ontem, o grande e o único tipologista, projetou o fim último delas, o mundo de hoje. No início desta tipologia, observa-se que a mulher, Eva, que por meio de sua própria semente, a igreja viva, esmagará a cabeça da serpente, Gênesis capítulo 3, verso 15, simboliza a igreja que precede a dispensação hebraica. Em seguida, que Agar simboliza a igreja durante a dispensação hebraica. E, finalmente, que Sara simboliza a igreja cristã. Seguindo essa lógica, a tipologia mostra que Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, que não tem princípio nem fim de dias, tipifica Cristo, nosso sumo sacerdote e sua obra eterna, e que Arão, o sumo sacerdote na dispensação judaica, tipifica Cristo, nosso sumo sacerdote e sua obra sacerdotal temporária. Ao construir a tipologia, a providência trouxe Agar para a casa de Abraão. E por meio da espera insuportável de Sara por um filho, trouxe Ismael,
a existência. Assim, foi predito o caráter moral e o comportamento de uma nação antitípica. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava, porém, nasceu segundo a carne. O da livre, contudo, nasceu por promessa. Essas coisas são uma alegoria, pois estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, que gera para a servidão, que é Agar, pois este Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em servidão com seus filhos. Mas Jerusalém que está acima é livre, que é a mãe de todos nós. Pois está escrito: alegra-te, ó estéril, que não tens filhos, exulta e clama, tu que não tem dores de parto, porque a desolada tem muito mais filhos do que a que tem marido. Ora, nós, irmãos, assim como Isaque, somos filhos da promessa. Mas, assim como então o nascido segundo a carne perseguiu o nascido segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Expulsa a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Assim, pois, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Gálatas, capítulo 4, versos 22 a 31. É evidente que a entrada de Agar e Ismael na casa de Abraão prenunciou um povo nascido da carne, não do poder espiritual. Os descendentes de Jacó, o antigo Israel, entrando na casa de Deus não por meio de nascimento espiritual, mas por causa natural. É também o fato de que a rebelião de Agar contra Sara prenunciou a rebelião dos rabinos contra a igreja cristã e que a perseguição de Ismael a Isaque apontou para a perseguição dos judeus aos cristãos. E, por fim, o deserdar de Abraão, Agar e seu filho, enviando-os para longe de uma vez por todas, foi uma prévia do deserdar e expulsar de sua casa os judeus de mente carnal que não se converteram, não se reconciliaram, não nasceram de novo, que não sepultaram o corpo carnal e não ressuscitaram com um corpo espiritual, conforme a promessa. Portanto, jamais o judeu carnal, assim como o gentil carnal, herdará o reino de Deus com os santos. Não, assim como Ismael não herdou as riquezas de Abraão, nem terá parte alguma em suas gloriosas promessas, a menos que nasça de novo, nasça do Espírito para a santa família de Deus. Romanos, capítulo 11, verso 23. Após termos analisado esses 3 períodos da Igreja com seus diversos sacerdócios, chegamos agora à segunda fase da tipologia, que veremos de forma rápida e ainda mais realista ao revisarmos o drama tipológico das eras com o auxílio do gráfico anexo, gráfico 1, página 67, o qual revela graficamente a verdade que se desenvolve e nos exorta a segui-la. Por meio deste gráfico, a Igreja de Deus é rapidamente vista em 5 categorias diferentes por períodos. As 2 primeiras estão dentro do padrão típico e as 3 últimas dentro do padrão antitípico. Primeiro, o noático, segundo, o patriarcal, o terceiro, o reino temporal.
o quarto, o evangélico, o quinto, o reino eterno. A semente tipológica da mulher nasce nos dois períodos típicos, o noático e o patriarcal, e atinge a maturidade espiritual durante os 3 períodos antitípicos subsequentes, a saber, o reino temporal, o evangélico e o reino eterno. Na fase típica, os filhos nascidos naturalmente, Caim e Abel, Ismael e Isaque, Esaú e Jacó, um bom e um mau em cada caso. E na antitípica encontram seus antítipos da seguinte forma. Alegoricamente, ao longo da história da Igreja, vemos, por um lado, os cainitas, aqueles que adoram a Deus não como ele ordena, mas conforme seus desejos e conveniências exigem. E, por outro lado, vemos os abelitas, aqueles que adoram a Deus precisamente segundo a sua vontade e que, além disso, por agirem assim, incorrem no desagrado dos cainitas, que, em ira e ciúme, os matam. Assim surgem os mártires. Então, a misericórdia trouxe Sete para assumir o papel que Abel foi forçado a deixar pelas circunstâncias. Caim, o primogênito, representa, segundo a ordem bíblica, uma classe ministerial, enquanto Abel e Sete, os mais jovens, representam necessariamente uma classe leiga. Assim foram tipificados os pastores e os leigos, o hipócrita, o mártir e o santo, desde o princípio da raça humana. Isaque, o primogênito prometido por vontade de Deus, só pode representar uma classe de ministros que são colocados nesse ofício sagrado, por meio da promessa de primogenitura espiritual, nascidos de novo, divinamente designados. Ismael também, sendo primogênito de Abraão, mas não por meio do casamento legal ou promessa, representa circunstancialmente uma classe de ministros carnais que são conduzidos a esse ofício não por direito de primogenitura espiritual e um chamado do Senhor da vinha, mas apenas por meio de uma oportunidade favorável. Dessa forma, dramatizou-se o caráter dos rabinos judeus obstinados. Os israelitas, no antítipo, que perseguiram os apóstolos, os isaícitas no antítipo. Sendo Esaú e Jacó gêmeos, e os últimos nessa linha tipológica, eles prenunciam duas classes de pessoas que viveram simultaneamente no período eclesiástico posterior ao representado por Isaque, o último, o laudicense Esaú, sendo primogênito, prefigura um ministério esauíta que, por uma mera porção de ensopado, cede sua posição a um leigo jacobita. E, ampliando o assunto, o espírito de profecia advertiu enfaticamente aos esauítas há muito tempo, dizendo: no grande peneiramento que em breve ocorrerá, seremos mais capazes de medir a força de Israel. Os sinais revelam que está próximo o tempo em que o Senhor manifestará que o seu leque está em suas mãos e purificará completamente a sua eira. Aqueles que prestaram suprema homenagem à falsa ciência não serão os líderes então. Aqueles que confiaram
no intelecto, no gênio ou no talento, não estarão à frente das colunas e fileiras. Eles não acompanharam a luz. Aqueles que se mostraram infiéis não serão encarregados do rebanho. Na última e solene obra, poucos grandes homens estarão envolvidos. Eles são autossuficientes, independentes de Deus, e Ele não pode usá-los. O Senhor tem servos fiéis que, no tempo de provação e sacudidura, serão revelados. Testemunhos, volume 5, página 80. Agora, a mudança do nome de Esaú mostra que os esauítas, em breve, não serão mais vistos e idolatrados como esauítas, como aqueles que terminam, mas sim temidos como edomitas, como aqueles que perecem. E a mudança do nome de Jacó mostra que os jacobitas não serão mais expulsos e temidos como jacobitas, como usurpadores carnais, mas sim acolhidos como israelitas, príncipes santos, corregentes que estarão com o Cordeiro no Monte Sião. Apocalipse, capítulo 14, verso 1, no palácio do grande rei. Então, quando a obra do Evangelho estiver concluída e a semente da mulher amadurecer e se tornar cristãos plenos, tornando-se o machado de guerra do Senhor, Jeremias 51, 20, e esmagar a cabeça da serpente e também ferir as nações ímpias, Daniel 2, 44, 45, então ficará claro que aquilo que o primeiro Adão perdeu por causa da indulgência, o segundo Adão recuperou por meio do domínio próprio. O reino eterno governando novamente toda a terra. Daniel 2, verso 35. E sairá um ramo do tronco de Jessé, declara a inspiração, e um renovo brotará das suas raízes, o Salvador da casa de Jessé, e ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas com justiça julgará os pobres e com equidade repreenderá os mansos da terra. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o leãozinho e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhotes se deitarão juntos. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará na toca da víbora, e a criança desmamada estenderá a mão sobre o ninho do basilisco. Não haverá mal nem destruição em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías, capítulo 11, verso 1 a 9. E agora, caro leitor, percebendo que chegou a hora de um verdadeiro banquete de alimento espiritual, alimento no tempo certo, você é naturalmente levado a perguntar: o que eu trouxe? O que provocou essa grande mudança? A resposta a esta questão pertinente encontra-se nas seguintes coincidências cronológicas.